Olá a todos vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora começa a videoaula de Sociologia. Esta videoaula, ela tem como finalidade contribuir com os seus conhecimentos, com o seu aprendizado, para que você possa prestar um bom exame nacional do ensino médio. Conforme eu já mencionei em videoaulas anteriores, todas as temáticas que estão sendo abordadas nas videoaulas de Sociologia correspondem a temas que são recorrentes nas provas do Enem, principalmente no que diz respeito ao caderno de Ciências Humanas. Então, por isso que eu peço a sua atenção. E para você que é estudante, não esqueça, você tem um material de suporte e esse material ele também contribui com o seu aprendizado, que é o livro A Prova Enem. Neste livro existem várias questões objetivas, semelhantes às questões que estão na prova do Enem. Não esqueça de resolver, não esqueça de pesquisar os assuntos que lá são mencionados. Tudo isso irá fortalecer o seu aprendizado. Então vamos começar. Eu estou numa sequência de videoaulas em que eu estou tratando a todos vocês a respeito das teorias clássicas em Sociologia. Se você perdeu uma videoaula anterior, não deixe de acessar as nossas plataformas para você assistir esse conteúdo perdido. E para você que já assistiu, reforce, o seu estudo assistindo novamente os vídeos. Bem, numa sequência de aulas a respeito do tema Teorias Clássicas em Sociologia, nós já contemplamos o pensamento durkheimiano. Agora nós vamos avançar para uma segunda corrente teórica, que é uma corrente encabeçada por Max Weber, outro grande clássico da sociologia. A exemplo da teoria anteriormente trabalhada, nós também, nesta teoria, iremos abordar o objeto de estudo. Isso implica dizer o quê? Qual o ponto de partida para a compreensão da sociedade segundo a teoria weberiana? E qual o método empregado para poder compreender a sociedade? Eu quero que vocês visualizem em tela, nós temos aí Max Weber, e vocês podem perceber bem grande, ação social. Ação social é o objeto de estudo ponderado pela teoria weberiana. Mas vamos entender, existe um conceito de ação social, um conceito sociológico para a ação social. Não vamos confundir a ação social, que é um termo muito recorrente na atualidade, mas para poder fazer referências a práticas assistencialistas, a práticas de caridade, como comumente entendemos hoje. Então, eu vou voltar, visualiza em tela. Então, nós temos, abaixo desse termo, dessa expressão ação social, nós temos um conceito, que eu vou fazer a leitura para vocês. Objeto de estudo de Max Weber, referente a ações individuais que são orientadas por outras ações projetadas através do elo de comunicação da sociedade. E eu também posso afirmar, eu também posso definir a ação social de uma outra forma. É toda conduta humana dotada de significado. Isso implica dizer o quê, Então vamos entender duas coisas fundamentais. Para que haja ação social, é necessário que haja interação entre as pessoas. As pessoas, elas precisam interagir. Por isso que o conceito, ele trata justamente, da interferência do comportamento humano no meu comportamento. Então, por exemplo, a maioria dos comportamentos que nós temos ao longo do dia, eles são exemplos de ação social.
né? Então, por exemplo, esta videoaula está acontecendo, vocês estão me visualizando, vocês estão me vendo na tela em uma projeção maior, mas nós temos uma intérprete. Quer queira, quer não, ela está interagindo, ela está se comportando, aliás. E o que é que está determinando o comportamento da nossa intérprete? Justamente a minha fala. Porque para aqueles alunos que apresentam a deficiência da surdez, esta videoaula precisa ser acessível a eles, né? Então percebam a questão da interação, percebam o quanto que os nossos comportamentos, eles no caso são condicionados. Se eu paro de falar, a intérprete para de gesticular. Se eu estou gesticulando, aliás, se eu estou falando, ela também vai gesticular. Então, esse é o exemplo que eu utilizo com base aqui na videoaula. Mas, por exemplo, quando você chega no seu ambiente de trabalho, quando você chega em sala de aula, quando você chega em um determinado ambiente em que você cumprimenta as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é ação social, porque vai sempre ter alguém que vai responder. Você vai cumprimentar um colega, um conhecido, bom dia, a pessoa vai te responder bom dia, que é a resposta esperada. Mas pode ocorrer, professor, de eu falar, de eu cumprimentar uma pessoa, bom dia, e a pessoa simplesmente ficar calada ou emitir uma resposta completamente desagradável? Pode acontecer? Pode. Esse comportamento inesperado, ele pode ocorrer sim. E mesmo assim é uma ação social, porque prestem atenção, está tendo uma interação entre duas pessoas. Para que haja ação social, eu preciso de pelo menos duas pessoas. Professor, e o comportamento isolado? Eu estou sozinho, por exemplo, estou estudando, manuseando meus livros, as anotações do meu caderno. Isso é ação social? Não, não é ação social. É o seu comportamento, é a sua conduta, é a sua ação, sim, é sua ação, mas não é social pela ausência, digamos assim, da interação de pelo menos mais uma pessoa. Creio que ficou claro o conceito de ação social. Agora eu vou avançar. Aliás, quero ainda acrescentar um comentário a respeito disso. Então prestem bem atenção. O ponto de partida para análise social, com base na teoria weberiana, é o comportamento humano. E outra coisa que eu já ia esquecendo, teve um determinado momento da minha fala que eu disse assim, é toda conduta humana dotada de significado. Que significado é esse? Razão, motivo. Eu estou gravando esta videoaula, mas eu tenho aqui uma motivação. Existe uma razão, existe uma justificativa para que eu possa estar falando a todos vocês. A partir do momento que você estuda, que você está se preparando para o Enem, você tem um motivo, uma razão que é sua, que justifica os seus estudos. Então, assim, qualquer comportamento que nós possamos apresentar, eles apresentam as suas causas, as suas motivações. Por que você agiu dessa maneira? Por que você não agiu de uma outra forma? Você teve motivações. Então, esse é o sentido do significado. Vamos avançar, porque a ação social, conforme vocês podem visualizar, agora na projeção que eu estou mostrando a todos vocês, ela pode ser classificada em 4 tipos. Ela pode ser racional em relação a fins determinados, ela pode ser racional em relação a valores, ela pode ser afetiva e ela pode ser tradicional. Vou explicar uma a uma e exemplificar cada uma dessas formas de ação social para vocês. Vamos começar pela ação racional em relação a fins determinados. Para atingir um objetivo previamente definido, lança-se mão dos meios necessários ou adequados
ambos avaliados e combinados do seu próprio ponto de vista. Prestem bem atenção na expressão em relação a fins determinados. Então, prestem bem atenção. Você tem um fim, fim no sentido de finalidade, objetivo. E é quando você condiciona a sua vida, é quando você condiciona o seu comportamento para poder alcançar essa finalidade. Então, por exemplo, você que está acompanhando esta videoaula, você pode ter como objetivo, porque é o seu sonho de vida, ser médico, ser médica. Mas você vai conseguir ser médico, ser médica, ingressar no ensino superior de forma aleatória? Não. Você vai conseguir a partir do momento que você condiciona, ou em outras palavras, a partir do momento que você adequa o seu comportamento para essa finalidade. Eu quero ser médico, o que é que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que, primeiramente, na atual conjuntura, eu tenho que me preparar para tirar uma boa nota no Enem. E como que eu vou ter um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio se eu não me preparar, se eu não estudar? Quantas horas de estudo eu preciso por dia? Então, aquela pessoa que está ali, estudando disciplinadamente, sábado, domingo, feriado, sem muito contato com os amigos, até mesmo com a família, não tem a festinha, não tem o barzinho, mas que está ali estudando de maneira disciplinada, que nós falamos assim, poxa, fulano está focado. Se ele tem um foco, ele tem uma finalidade. E ele está apresentando o comportamento justamente para poder alcançar essa finalidade dele. Vamos avançar? Racional em relação a valores. Orienta-se por fins últimos, agindo de acordo com ou a serviço de suas convicções próprias, levando em conta somente a sua fidelidade a certos valores. Então, quando essa palavra valores está sendo mencionada, não é valores no sentido econômico propriamente dito. Valores, os princípios, uma questão de ética, uma questão moral. Esses princípios, eles podem ser religiosos, eles podem ser princípios estéticos. Um bom exemplo de tudo isso são os homens-bomba. O mundo vive, né? Nós temos atos terroristas. A pessoa enche o corpo de bomba, se dirige para um ambiente, para um determinado lugar em que há uma movimentação expressiva de pessoas, entra num prédio, está dentro de uma boate e lá a pessoa explode, né? E aí você pensa assim, meu Deus, né? Vamos fazer essa análise. A pessoa, obviamente, ela sabe que ela vai morrer e ela é consciente, mas ela está agindo ali em nome de um princípio religioso. Porque na religião, né, dessas pessoas, desses homens bomba, existe toda uma questão de reconhecimento que não vai ser no mundo material, mas sim no mundo espiritual. Por isso que eles têm a ideologia e a concepção de que eles estão tendo um ato heróico, por mais que isso seja julgado e definido como um ato terrorista. Então isso, por exemplo, é uma situação que explicita uma ação social racional visando valores. Vamos para as duas últimas? Ação social afetiva. A ação é inspirada em suas ações imediatas. Ou seja, como o próprio nome já sugere, estamos tratando de afeto, de emoções. Então, eu estou ali num dia sem estresse, eu estou num dia em que eu estou vulgarmente falando de boa, mas de repente eu posso receber uma informação, eu posso vivenciar uma situação em que o meu humor ele já é alterado. E aí pode vir a raiva, da mesma forma que pode vir a felicidade. Se eu estou feliz, eu tenho um tipo de comportamento. Se eu estou com raiva, se eu estou estressado, o meu comportamento também será influenciado por esse estado de espírito que eu me encontro em um determinado
momento. Então, essa questão do afeto, das nossas emoções, são variáveis, não é algo permanente. Não existe a pessoa que passa 24 horas do dia, 365 dias do ano feliz, satisfeita, né? Na vibe, good vibes, né? Não tem isso. Nós vamos sempre passando por essas oscilações. E a última forma de ação social é a tradicional. Hábitos e costumes arraigados levam ao que se haja como sempre se fez. Então, por exemplo, o hábito alimentar da Sexta-feira Santa para muitas pessoas, alimentar-se com peixe, deixando de lado a carne vermelha. Muitas pessoas não sabem o significado disso. Religiosamente, o que é que isso significa? Isso impacta em que na vida das pessoas? Praticamente a totalidade das pessoas não faz essa reflexão, mas as pessoas elas somente cumprem com uma tradição. Vão para as suas pescarias, para os mercados, para os supermercados, atrás justamente do peixe, que naquele dia tem que ser, digamos assim, o prato principal na refeição. Cumprem mecanicamente uma tradição. Vamos para o nosso exercitando. Antes de finalizar esta videoaula, visualizem uma questão que esteve no Enem do ano de 2015. Muita atenção na leitura do enunciado, comando e possibilidades de resposta. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesma nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humana, em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado, por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Por assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. Esse fragmento foi retirado da obra clássica de Max Weber, intitulada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesta obra foi analisada, aliás, esta obra ela corresponde a um estudo feito há tempos atrás, em que a conduta de protestantes elas são analisadas. Olha só, conduta. Estamos tratando da ação social. E essa conduta, conforme nós vimos, conforme nós podemos, aliás, observar no fragmento, na citação, ela está tratando de uma conduta que visa lucro e está associada ao modo de produção capitalista, que é um modo de produção que visa lucro. E vocês podem perceber, logo no finalzinho da citação, se não existe, para uma empresa, digamos assim, e até mesmo na ação individual das pessoas, a busca pelo lucro, então nós temos uma espécie de extinção, tanto de comportamentos que apresentem esse tipo de pretensão, a exemplo do próprio modo de produção capitalista. Vamos para o comando da questão e as 5 possibilidades de resposta. O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental letra A, competitividade decorrente da acumulação de capital. B, a implementação da flexibilidade produtiva e comercial. C, ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Letra D, socialização das condições de produção. E letra E, mercantilização da força de trabalho. Vamos visualizar a alternativa correta, que está na letra C, ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Então, se eu quero ter lucro, se eu quero expandir o meu capital, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter comportamento, eu preciso ter toda uma ação orientada para este fim.
Estou finalizando esta videoaula. Visualizem rapidamente o livro, né? A prova Enem. Um forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a nossa plataforma.